Líderes de 6 centrais sindicais se reuniram hoje com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. A pauta não poderia ser outra: o novo valor do salário mínimo. A repórter Ana Chalub acompanhou a reunião e tem mais informações para a gente. Ana. Boa noite, Ariadne. Terminou agora há pouco a reunião das centrais sindicais com o ministro Gilberto Carvalho. E os sindicalistas, eles estão lutando por um mínimo de R$ 580, em vez de os R$ 545 reais, que é a proposta do governo. Além disso, eles querem um aumento de 10% para os aposentados e um reajuste de 6,5% da tabela do imposto de renda. Mas parece que ainda não houve nenhum acordo. Quem vai conversar com a gente sobre essa reunião que aconteceu hoje à tarde é o deputado Paulo Pereira, que é presidente da Força Sindical. Deputado, o que aconteceu? A reunião foi boa, apesar de não ter havido nenhum acordo ainda? Primeiro, eu acho que foi importante a abertura de negociação com o governo, porque até agora a gente não tinha conseguido falar com o governo. Então o governo hoje nos garantiu, primeiro, essa abertura de negociação, que vamos continuar conversando. Reafirma a manutenção da política de salário mínimo, que é aquela política que nós tínhamos feito lá atrás, de inflação mais o crescimento do PIB de 2 anos anterior. Isso significa que o governo mantém a sua proposta de 545. E nós mantivemos a nossa proposta de 580 e também mantivemos a proposta de 10% para os aposentados que ganham mais que o mínimo e a correção da tabela. Mas o governo abriu negociação e terá uma nova negociação, uma nova rodada de negociação no próximo dia 2, quarta-feira que vem, com todas as centrais sindicais. E a importância de fazer um acordo com as centrais, com os aposentados, é que caso você faça um entendimento com o governo de um determinado número, as centrais sindicais, os aposentados irão para cá para defender, aqui para dentro da casa, e não para ficar contra. Caso contrário, o governo terá que enfrentar a pressão das centrais sindicais e dos aposentados aqui no Congresso. Então, portanto, eu acho que fica mais barato para o governo fazer um acordo. E eu acredito que, com a abertura de negociação, nós chegaremos a um entendimento. Deputado, o governo já está falando, hoje se comentou muito isso, de que se o aumento for maior este ano, o aumento do ano que vem pode ser menor, seria uma espécie de antecipação. Como é que vocês têm visto essa possibilidade? Nós não podemos aceitar antecipação, né? A gente, no meio sindical, a gente brinca que a antecipação é parecido com pirulito. Você chupa e ele acaba. Então nós precisamos ter aumento de salário. A ideia das centrais é colocar o número de 580. É lógico que para negociação, ninguém vai dizer para o governo é 580 ou nada. Se o governo fizer uma proposta no intermediário a isso, que não seja a proposta que ele está fazendo, nós poderemos nos entender. É lógico que a gente quer um entendimento da questão do salário mínimo, do salário dos aposentados e da correção da tabela do imposto de renda. Então, com essas 3 questões resolvidas, nós podemos fazer um entendimento. Eu acho que a conversa com o ministro Gilberto Carvalho, com o ministro Lupe e também com o Nelson Barbosa da Receita, aliás, do Ministério do Planejamento, ficou, acho, tranquilo, e nós poderemos chegar, eu acredito, no entendimento da semana que vem, para que possa facilitar a votação da medida provisória que será encaminhada para cá. Mas uma coisa importante para nós hoje foi que o governo também garantiu essa política do salário mínimo que nós já tínhamos feito. A presidente Dilma garante, no mandato dela, pelo menos a manutenção dessa política de inflação mais o crescimento do PIB de 2 anos anterior, e vai ser incluída na medida provisória que será encaminhada ao Congresso. Então, portanto, isso já é uma coisa importante para os aposentados, para as pessoas que ganham salário mínimo. Deputado, em relação à correção da tabela do imposto de renda, o governo não contava com isso. Avançou alguma coisa na reunião de hoje? Parece que a presidenta Dilma encomendou alguns estudos para ver como ficaria, como seria o impacto. O que foi dito nessa reunião de hoje? Na verdade, o governo estava se fazendo de morto para pegar o coveiro, né? Aquela brincadeira que as pessoas conhecem. Ficando quietinho, não iria corrigir a tabela do imposto de renda e daria uma receita para o governo extra de 5 bilhões e mais ou menos 700 milhões de reais. Mas nós estávamos esperando, porque nós fizemos uma negociação com o governo Lula de 4 anos, 4,5% de correção durante 4 anos. E neste período a governo Dilma ficou quieta, não quis falar, mas você viu, a gente já entrou na justiça, inclusive em 20 estados do Brasil, e estamos preparando para entrar também com ações aqui no Supremo, no STJ, caso não tenha negociação, e eu
acho que se o governo não negociar e não fazer a correção, isso é um confisco. E confisco você pode também resolver na justiça. Mas eu acho que o governo vai resolver a questão da correção da tabela, até porque seria uma coisa injusta com os trabalhadores. Na medida que 97% dos trabalhadores do Brasil, o ano passado, tiveram aumento real de salário, se não tiver correção, eles vão pagar mais imposto. Isso seria um confisco no salário dos trabalhadores. E nós acreditamos, então, que é possível, a partir da semana que vem, ter um acordo com o governo. Caso contrário, nós vamos trabalhar na justiça, conversar com os juízes do Brasil para poder ganhar as ações que já entramos e as que vamos entrar aqui em Brasília. Bom, como disse o deputado, haverá uma outra reunião ainda na próxima semana. Esse assunto ainda será tratado novamente, tanto pelas centrais quanto aqui pela TV Câmara. Eu queria agradecer ao deputado Paulo Pereira pela sua entrevista. Ariadne.